Ok, bom dia, Paula. Bem-vinda. Bom dia, Filipe. Tudo bem? Tudo. Estão aqui na nossa TV Líderes Inspiradores. A ideia de te convidar foi precisamente para dar aqui o teu testemunho enquanto empresário, enquanto líder de pessoas. E nesse sentido, passo já aqui para a minha primeira pergunta, que é sempre a pergunta base aqui de todas as conversas, é como é que tu te estás a sentir face a isto tudo que nos aconteceu no momento, não é? Há 2 meses para cá. Como é que tu estás a sentir? Como é que tu vês isto tudo? Ok. Olha, antes de mais, deixa-me dizer-te e agradecer-te o teu convite, dizer-te que estou muito contente por estar aqui, que tenho uma estima imensa por ti e que uma admiração profunda, quer a nível profissional, quer também a nível pessoal. Quem te conhece vai entender muito bem estas minhas palavras. Relativamente à pergunta que tu me colocas, eu posso dizer que hoje melhor que ontem e amanhã com certeza melhor que hoje. Acho que para mim tudo isto tem sido um processo, não é? E acho que se calhar para a grande maioria das pessoas também, não é? Eu talvez tenha-me apercebido do Covid um bocadinho tarde, eu andei muito ocupada com outras questões mais de âmbito pessoal, portanto, meados de fevereiro eu tive uma situação pessoal familiar a partir do meu pai, portanto, todo o processo que antecedeu e todo o processo que vem a seguir, e, portanto, eu acho que eu nem dei pelo Covid. O que Ainda quando bem. sim, portanto, toda esta gestão emocional, toda esta gestão difícil que todos estes processos implicam, eu acho que andei aqui um bocadinho distraída completamente com isto. Depois também estava a ter muitas solicitações profissionais e acabei por não dar pelo Covid desde o início. E o que é que acontece? Quando eu dei pelo Covid foi já um bocadinho mais para a frente e desvalorizei-o completamente. Portanto, aquilo que eu fiz foi, estas pessoas estão todas a entrar em histeria, não vale a pena, isto é só mais um vírus, mas afinal não era, não é? E foi quando eu comecei a sentir um bocadinho as coisas na pele, foi quando comecei a ver os primeiros adiamentos, os primeiros cancelamentos de trabalho, eu que estava com o mês de março completamente cheio, com uma agenda completamente cheia, de repente começo a ver a agenda a esvaziar e a ficar ali. Eu acho que a minha primeira reação foi uma reação de ansiedade, de muita ansiedade. Eu fiquei um bocado, se calhar, desorientada, tipo, tenho que fazer alguma coisa, não sei o quê, mas tenho que fazer alguma coisa. Depois fiz uma asneira muito grande, que foi, liguei muitas vezes a televisão, não é? E quando dei por mim estava a entrar num processo de, meu Deus, o que é que se faz agora? Isto é tudo uma desgraça. Até que felizmente tive alguma lucidez para desligar a televisão e fui ganhando gradualmente alguma saúde, não é? E a limpar gradualmente algum lixo, ruído mental que tudo aquilo estava a provocar. E fiz ali uma pausa e fui muito para dentro e tentei-me desviar um pouco do problema porque já sabia qual é que era o problema, portanto já não precisava de diagnosticar mais e avancei para um processo a seguir que foi onde é que estão as soluções, quais são as soluções, não é? Mas acho que antes disto eu tive que serenar, portanto houve aqui um momento em que eu tive muita necessidade de serenar. E por isso é que eu te digo, eu acho que ainda estou em processo, hoje melhor que ontem e amanhã com certeza absoluta melhor que Melhor que hoje. hoje. E estou já numa fase em que estou a rever todos os processos, estou a reformular todo o meu contexto profissional, estou a criar novos projetos que vou lançar em breve e é isto um pouco que eu tenho estado a fazer, que é as coisas estão todas diferentes, vai tudo ficar diferente, umas coisas melhor, outras nem por isso, mas acho que de repente eu começo a ver inúmeras possibilidades e isto dá-me algum ânimo para avançar e para continuar, aliás, dá-me muito ânimo para avançar e para continuar porque
há muita coisa que se pode fazer e é um contexto novo, mas há muita coisa para fazer. E, portanto, eu vejo neste momento, estou a ver as coisas com alguma positividade e com alguma esperança num futuro que aí vem, que ainda que seja incerto, vai trazer-nos novas Coisas boas. aprendizagens, e é preciso nós estarmos preparados para isso, para sairmos da zonazinha de conforto, de termos a capacidade de, ok, as circunstâncias são diferentes, então vamos lá perceber quais é que são as circunstâncias e vamos lá montar aqui planos de ação e foco. E o que é que nós podemos fazer para continuarmos a trabalhar, para continuarmos a contribuir socialmente, para continuarmos a ter um papel ativo na sociedade com o nosso trabalho e enquanto pessoas. Boa. Fantástica resposta. Paulo. Olha, esta TV Inspiradores não é só para falarmos aqui da atualidade, mas levar às pessoas e principalmente aos líderes mais novos que isto de ser líder, isto de ter empresas, isto de ser empreendedor, tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado menos bom, não é? Como tudo na vida. E acho que é interessante tu passares um bocadinho aqui da tua história, eventualmente assim, quais foram as histórias que tu te lembres da tua vida que sejam inspiradoras e que de alguma forma te moldaram em aquilo que és, moldaram aquilo que tu és atualmente. Sou quase um case study, não é? Bom, eu tenho uma história para escrever, ou para acabar de escrever, não sei ainda. Como tu sabes, eu gosto de escrever. Sim. Bom, eu não tive o privilégio que muitas pessoas da minha geração tiveram, que foi nascer numa cidade, e digo isto privilégio na medida, no contexto de acesso a um conjunto de recursos que não estão tão disponíveis quando se nasce num ambiente mais pequeno, com muito menos recursos, que foi o meu caso. Portanto, eu nasci numa aldeia de Viseu, do distrito de Viseu, concelho de Castro Daire, onde não havia nada. E, portanto, o meu acesso à televisão só aconteceu quando eu tinha 10 anos e eu tenho hoje 45, portanto, e quando eu tinha 10 anos, a primeira televisão da aldeia foi a televisão dos meus pais. E, portanto, a minha casa começou a ser a sala comunitária da aldeia para se ver televisão. Portanto, há aqui um conjunto de experiência televisiva. Era a Netflix lá da aldeia. Era uma televisão comunitária. Nós hoje andamos com as máscaras comunitárias, naquela altura era a televisão comunitária. Portanto, e eu lembro muito bem desses episódios das pessoas lá da aldeia virem à hora certa para a minha casa, para a casa dos meus pais, sentados numas cadeirinhas que se arranjava com aquela televisão a preto e branco gigantesca. Sim. E ficava tudo ali a olhar para a televisão e era uma novidade, assim, uma coisa extraordinária. Sim. Mas isto para dizer o quê? Que eu vi pela primeira vez uma televisão aos 10 anos. Exatamente. Não é? Portanto, isto tem coisas boas, tem coisas menos boas. Até lá, o que é que eu fiz? Eu dediquei-me sempre muito aos livros. Eu sou uma apaixonada pela leitura e pela escrita. Dediquei muito aos livros. Portanto, eu lembro-me muito eu fui uma cliente frequente das bibliotecas municipais, não é? Portanto, eu tinha ficha na biblioteca e eu trazia 3, 4, 5 livros por semana para casa para ler. E muitos livros li nessa altura. Aí já tem até uma excelente característica de um líder, não é? Ou seja, nessa... Sim, a curiosidade, havia que muita curiosidade. A parte da curiosidade, não é? Que é super importante num líder. Sim. E isto numa aldeia, quando chegou uma altura em que, quando eu comecei a ter um pouco mais de consciência de mim própria, do que é que eu queria fazer, como é que eu queria que fosse a minha vida, em que eu tomo consciência de que não é ali que eu quero que a minha vida, que o meu futuro aconteça. E isto traz-me enormes desafios, que é eu com 15 anos, como é que eu saio dali? E como é que eu vou... E como é que eu que lia imenso e era uma forma de eu conhecer outros universos, não é? Sim. Para não ficar restringida àquele.
E como é que eu saía dali, como é que eu ia procurar um mundo que eu só conhecia Dos livros ao virtualmente, não é? imaginar. Um virtual imaginário, não é? Não, boa. Então foi um bocado isto. Depois há aquelas coisas muito giras na aldeia. O meu grande impulsionador, a pessoa que muito me ajudou neste meu processo de sair e de procurar novos caminhos, foi o padre, que era o professor João Crisóstomo, já faleceu, que era o senhor, era padre, portanto ele fazia as missas todos os domingos e eu, como boa religiosa lá do sítio, participava em todas as missas, Sim. porque era um acontecimento, não é? Haviam poucos, era um acontecimento. Sim. Lia na missa, tinha uma participação ativa, dei catequese e tudo, portanto, vê bem. Essa eu não sabia. E, portanto, ele era também professor de religião e moral e eu era boa aluna, portanto, e ele olhava para mim, gaiata, assim, com alguma admiração e dizia-me, não, tu tens mais mundo do que isto e eu vou-te ajudar. Então, foi ele que chegou a uma altura em que falou com os meus pais e disse, não, a Paula Cristina, porque lá eu sou Paula Cristina, a Paula Cristina precisa, não pode ficar por aqui, porque lá era normal naquela altura fazer-se o ciclo preparatório e encerrava-se o processo, nem se seguia até ao 9º ano. Portanto, encerrei o ciclo preparatório, consegui chegar ao 9º ano, depois consegui chegar ao 12º e depois consegui fugir. Consegui vir para terras de Lisboa, terras do Sul. Portanto, e ele foi o grande impulsionador, eu ia à missa, no fim da missa fazíamos todo um percurso mais ou menos de meio quilómetro a pé até chegarmos ao parque de estacionamento em que conversávamos sobre imensas coisas, imensas coisas. É uma pessoa que eu tenho assim no coração eternamente porque foi um homem que me inspirou muito e que me ajudou muito. Mesmo. Eu acho que ao longo da vida, Paula, tu tens essas pessoas, acho que todos temos, aquelas pessoas que realmente nos fazem ser melhores, não é? Aquelas pessoas que nos acompanham, quase os nossos mentores, não é? Que ao longo da vida vão aparecendo, não é? De alguma forma criam este nosso eu, ajudam-nos a criar este nosso eu mais possibilitador. Esse padre foi com certeza um dos teus, ou o primeiro mentor. Sim, foi. Ele era uma pessoa muito especial. O facto também de ser o nosso professor de religião e moral, ele fez este processo comigo, mas não foi só comigo, fez com mais 2 ou 3 pessoas lá da aldeia, que acabaram também por continuar a estudar e chegar ao ensino superior e formarem-se e isso tudo. Eu fui uma delas. Não fez com toda a gente, mas fez com algumas pessoas em que ele percebeu que era possível fazer. E a aposta dele foi certa. Foi certa e ele tomava muito conta de nós, portanto foi assim já era um excelente observador. já era e era um excelente líder porque o facto de ser padre, não é? Portanto era uma pessoa muito respeitada, mas podia ser um padre não respeitado, não é? Mas não, ele era uma pessoa muito admirada por toda a gente e o que ele dizia era sagrado, era lei, percebes? E isso foi muito importante para muitos de nós, para mim também, na altura. Boa. E pronto, e depois a partir dali, lá fui continuando a estudar, de Castro Daire fui para São Pedro do Sul, de São Pedro do Sul vim para Viseu, vim para Lisboa, desculpa. Em Lisboa vim um pouco à fugida porque eu tinha completado o 12º ano e portanto era muito difícil mesmo pela condição financeira dos meus pais eu continuar a estudar e eu, teimosa, decidi, ok, eu não quero voltar para a aldeia, portanto eu vou-me embora. E ainda não tinha 18 anos e arrisquei tudo e vim para Lisboa. E vim para Lisboa de uma forma... Desculpa, Paula, às vezes é importante pormos aqui outra característica fantástica de um líder, que é a coragem, não é? A coragem de Eu disse que acho que foi um bocado a coragem, mas também se calhar alguma
como é que eu ia dizer? Eu não tinha alternativa, portanto, ou eu voltava para a aldeia onde eu não queria fazer o meu futuro, ou então eu dava este passo. Portanto, foi a coragem, foi um ter saída e foi se calhar alguma inconsciência de juventude, tipo, olha, vamos para a frente, dê o que der, logo se vê. Deste o teu chamado salto de fé, não é? Pegando Foi, na parte do salto de fé. foi um bocado É por aí. preciso, às vezes é preciso. Boa. E pronto, e cheguei a Lisboa, a primeira coisa que fiz foi procurar trabalho, não conhecia nada, não conhecia praticamente ninguém, tinha só uma amiga que também lá da aldeia que costumava vir para Lisboa a trabalhar nas férias, e foi a pessoa a quem eu telefonei, porque a primeira noite que eu passei em Lisboa foi não sei se ainda existe, aquela central de caminhonagem da Casal Ribeiro. Portanto, eu passei Sim, ali, acho que sim. lembro-me Acho que ainda existe, perfeitamente, acho que ainda existe, não sei. lembro-me perfeitamente, eu trazia a mochila da ginástica com a roupa às costas, e então fui à procura de uma cabine telefónica, não é? Sim. E telefonei para um número que eu tinha e disse, olha, eu estou aqui e tal. Pronto, mas a primeira noite, porque eu cheguei muito tarde, eu cheguei era para aí já à meia-noite, e eu passei a noite ali, portanto deitei-me num banquinho, dormi ali até de manhã, e de manhã telefonei para aquele número de telefone que me atenderam do outro lado e me disseram, não saias daí que a gente vai-te buscar. E ótimo. Que bom, que bom. E pronto, depois a partir dali eu acho que comecei logo a trabalhar sem medo. O meu primeiro trabalho em Lisboa foi trabalhar atrás de um balcão, numa pastelaria. E pronto, e depois por ali tive várias experiências, entretanto já fui recepcionista numa empresa que eu não sei se ainda existe, que era o Grupo 8. Grupo 8. Sim, eu fui É de segurança, não recepcionista, é? Se não estou a erro. exatamente. Também trabalhei nas caixas, nas caixas do supermercado do Jumbo de Alfragide, que agora é o Alegro. Agora é o Alegre. E portanto houve aqui todo um percurso que eu acho que foi muito importante para mim e que não me envergonho nada, pelo contrário, orgulho muito deste percurso todo que eu fiz, deste crescimento todo, porque foi um crescimento como pessoa, porque eu vinha de um ambiente pequeno, repara, eu vinha de um ambiente muito pequeno, muito amigável, nós tínhamos todo aquele hábito de jantávamos e a primeira coisa que fazíamos era íamos tomar café com os amigos, ninguém telefonava a ninguém, toda a gente se encontrava de forma espontânea. E isso foi talvez das coisas que eu mais falta senti quando estava em Lisboa, porque onde é que estão os meus amigos? Onde é que eu vou tomar café? E com quem é que eu vou falar? Isto foi muito difícil para mim. Os primeiros tempos foram mesmo muito difíceis. Depois acabei por me ir habituando E e arranjar mais. novos amigos. Sim, fui arranjando novos amigos, também fui direcionando as minhas intenções, o meu foco nos meus objetivos, que o meu objetivo era continuar a estudar e trabalhar e estudar, e foi isso que eu fiz. E pronto, e fui crescendo por aí, eh, fui tendo várias experiências até chegar ao marketing e à comunicação, e em 2006 lancei a Bloom, porque já fazia-me todo sentido. Exatamente, E exatamente. pronto. E ao fim e ao cabo, essa experiência toda que tu tiveste, não é? Essa experiência de vida, traz-te uma bagagem para agora que eu acho que é super importante quando estás a apresentar, por exemplo, algum modelo de comunicação a um cliente, alguma proposta para um cliente, de alguma forma isso agrega valor, não é? As pessoas pensam que não, mas eu acho que agrega imenso Sim, sim, valor, sim, sim, não sim, é? sim, muito, muito. Eu acho que aqui eu já recomecei muitas vezes a minha vida, não é? Porque todo este processo, toda esta história que eu te estou a contar, hoje contá-la desta forma mais ligeira é muito simples e é gira e tal, e não sei o quê. Mas na altura não foi fácil, não é? Portanto, na altura, e eu acho que os momentos de dificuldade têm um papel importantíssimo na nossa vida, porque só nos fazem crescer. E hoje, com um pouco mais de idade, eu olho para trás e eu não seria hoje a pessoa resiliente, a pessoa empreendedora, corajosa, como tu dizes, se eu não tivesse passado por isso, por todo Exatamente. esse processo.
Sim, sim. E é um bocado isto mesmo hoje no cenário atual da dificuldade da pandemia. Eu fico a pensar e falo comigo e penso, Paula, o que é que está aqui de diferente das outras vezes em que tu tiveste que recomeçar tudo? Sim. Não está, é mais um recomeço. E os recomeços doem sempre um bocadinho, são sempre difíceis, nós somos seres muito, habituamos-nos facilmente a um conforto, a uma forma de estar, mas chega uma altura em que temos que ter um mindset diferente e dizer, ok, se nós não nos fartamos da forma do conforto que estamos a ter, vem algo do exterior e diz-nos, ok, acabou agora. Agora, Se novo costuma dizer, desafio. até costumamos dizer, se não estás a crescer, estás a morrer, não é? Sim, sim. Portanto, é super importante este crescimento. E às vezes é crescimento na dor, ou seja, às vezes de repente, parece que cai tudo, não é? E nós temos que nos Sabes reinventar. que tu estás a dizer uma coisa muito interessante, porque é crescimento é mesmo na dor, porque se tu pensares assim, ok, vou fazer aqui um exercício do que é que está mais gravado na minha memória. E o que é que está mais gravado na tua memória? São os momentos difíceis ou os felizes? Não São é? mesmo, é normal. Até porque olhando aqui um bocadinho a forma como a nossa mente funciona, nós vamos mais depressa buscar a dor do que o prazer, porque a nossa mente está mais programada para nos proteger. Então tudo o que é dor, ela lembra-se com mais facilidade. Exatamente, exatamente. Mas devemos pensar ao contrário, de tirarmos Pois, desta armadilha e ver só o lado, ou ver mais o lado positivo, não é? sim. Mas isso é Ora, tu és mestre a fazer isso, Filipe. outra pergunta que eu gostava de pôr. Qual foi o desafio mais transformador que tu sentiste nos últimos anos, na tua vida? Qual foi aquele desafio que tu sentiste que isto transformou-me mesmo aqui de dentro para fora? Qual um deles, específico? Olha, eu acho, vou dizer aqui, vou abrir o meu coração. Atenção. Eu acho que o desafio mais transformador enquanto pessoa foi efetivamente todo o processo do meu pai Uhum. e com o meu pai. O meu pai sempre foi a minha grande inspiração, portanto, era o meu herói, não é? E o meu pai, curiosamente, somos os dois balanças de signo, não é? Mas o meu pai foi sempre a minha grande inspiração e foi sempre aquela pessoa que me desafiou sempre a fazer melhor. E quando o meu pai ficou doente, na Páscoa de 2016, não é? Todo este processo, que foram muitos anos de doença até ele partir, todo este processo foi um processo muito complicado de gerir emocionalmente, mas que me fez crescer muito, porque obrigou-me a olhar para a forma de amar, obrigou-me a olhar para a forma de aceitação, sabes? Aquela coisa de eu no início fiquei zangada, corri tudo, falei com todos os médicos que eu conhecia e aqueles que não conhecia, eu tentei tudo e mais alguma coisa porque eu não queria que o meu pai ficasse doente, eu não conseguia aceitar sequer a possibilidade que o meu pai partisse, que eu ficasse sem ele. E todo este processo, houve várias fases, houve uma revolta tremenda, depois houve aqui todo um processo de serenar, de aceitar, de manifestar afeto e amor àquele ser maravilhoso de várias outras formas, não é? E olhar para a doença de uma forma, isto pode parecer muito estranho, mas olhar para a doença de uma forma quase como uma bênção. Sendo que assim, é muito difícil olhar para a doença como uma bênção, sendo que o meu pai teve, para enquadrar aqui as pessoas que nos estão a ouvir, o meu pai teve uma doença degenerativa, que foi a doença de Corpus-Levy, que é uma doença degenerativa cognitiva e motora simultaneamente, portanto é uma espécie de Alzheimer misturado com Parkinson, e foi todo um processo de cada dia pior, não é? Durante 4 anos. Portanto, Sim, é bastante. e foi muito complicado, emocionalmente para mim foi muito difícil de gerir, mas foi uma aprendizagem, Filipe, como é que eu hei de dizer isto sem chocar muitas pessoas? Foi uma aprendizagem extraordinária.
E digo isto hoje, se eu não tivesse passado por este processo todo com o meu pai, com esta proximidade toda com ele, a questão da doença, porque houve ali uma fase que era eu e ele, éramos os dois, percebes? E isto foi, eu tento-me ficar com as partes boas todas, né? Houve momentos muito difíceis, mas houve aqui todo um crescimento emocional da minha parte, que eu acho que consegui pegar nele, transportá-lo um bocado para as minhas relações pessoais, para as minhas relações profissionais. Se calhar acrescentei aqui alguma dose de serenidade à minha vida, O tal aceitar, não é? Tal aceitação sim, traz, sim, traz, traz serenidade. Há coisas que nós sim, conseguimos mudar, há outras que nós não conseguimos mudar exatamente. E por baixei a nossa crista, responsabilidade. Filipe, porque eu tinha a mania que eu posso tudo e faço tudo e eu controlo e eu faço e eu vou e tá, isto tudo depende de mim. Não, eu não sou Não. assim tão importante. Às vezes Nem tudo está dependente de nós. É um bocado como a história do Covid. O Covid veio-nos mostrar também isso, que é, nós não controlamos tudo. E de repente aparece um Covid e nós temos que olhar para a situação e dizer, epá, o que é que a gente vai fazer agora? temos que nos aguentar. Exatamente. Boa. Outra pergunta que eu tenho aqui para ti. Esta já respondeste. Como é que tu vês o futuro? Como é que tu vês o futuro? Como é que tu vês aqui o futuro não só enquanto sociedade, mas enquanto espécie humana, com este tipo de impacto como o Covid? Achas que isso traz alguma consciência às pessoas de novos comportamentos ou não? Ou achas que isto rapidamente é esquecido no tempo? Eu acho que vai trazer mudanças. Eu acho que vai trazer mudanças. Aliás, já começou a trazer. Eu acho que é um bocado imprevisível. Nós estamos numa fase em que a coisa ainda está muito ativa, não é? E eu não gosto muito quando as pessoas vêm dizer, isto vai ficar assim, ou isto vai ficar assado, ou nós vamos agora ter. Não, eu acho que a sociedade vai funcionar de maneira diferente daqui para a frente. Acho que o digital inevitavelmente vai ter aqui um papel tremendo e se as empresas estavam a resistir um bocadinho a isto, agora já não podem porque levaram com isto mesmo de chapa e tem que ser e acabou e portanto isto vai trazer aqui uma série de mudanças. Depois acho que o que vai influenciar tudo o resto, mesmo a nível das empresas, é o comportamento do consumidor, não é? Portanto, há muita coisa ainda a acontecer e se nós antes tínhamos que olhar muito para a forma como as pessoas se comportam perante o consumo e perante as suas relações, isto tudo vai ganhar novos cenários e quer para as empresas, quer para nós sermos humanos nas nossas relações, esses cenários vão ser todos uma novidade, não é? E as empresas, no caso das empresas, as empresas vão ter que estudar isto um bocadinho mais, não é? Vão ter que perceber melhor e se calhar os modelos de estudo do comportamento do consumidor de antes têm que ser ou adaptados ou readaptados para um novo cenário, não é? Mas os comportamentos têm que continuar a ser estudados e acho que em termos de humanidade, eu não sei, eu acho que repara que nós temos na história que cenários de pandemia ou cenários de crise, de grande crise, leva, tu vês o bom e o mau, não é? E o bom sobressai, mas o mau também sobressai. E se reparares, a grande máfia teve grandes ascensões em momentos de crise. E teve grandes ascensões porquê? Porque tem aquele poder extraordinário de identificar oportunidades para, olha, para enriquecer, para manipular. manipular, etc. E eu acho que esta fase não é diferente. Nós vamos ter os dois cenários. Eu acho que não é diferente. E se olharmos um bocadinho para trás,
se calhar muda a forma, mas o conteúdo não é assim tão diferente, não é? E portanto eu acho que nós vamos ter aqui grandes revelações, vamos ter aqui revelações do bom que é muito bom e do mau que é muito mau e muitas vezes do bom que está disfarçado de mau, que também acontece. Também acontece. Também acontece. Boa, boa. Outra pergunta, aqui mais por parte dos líderes. Quais são já falámos um bocadinho, mas se calhar pões por palavras tuas, quais as 3 características que tu achas que um líder deve ter com ele para ser um bom líder? Nesta altura? Sim. É desafiante. Olha, eu acho que se calhar uma das primeiras características que eu acho que um líder nesta altura deve ter, e explico-te porque, é a agilidade. Tem que ser muito ágil. Tem que ser, e a agilidade numa perspectiva de estar muito pronto para tomar decisões quase sem pensar, não é? Porque não tem tempo para pensar. Então acho que é esta agilidade de, ok, eu tomei uma ação, não tive muito tempo para pensar, mas eu tinha que tomar uma ação e tomei. E depois, se aquilo não der certo, ele tem que continuar a ser ágil para refazer, para chegar e dizer, ok, a ação que eu tomei não deu certo, pá, foi asneira, não tem mal, ok, e vamos refazer isto tudo. E eu acho que isto vai ser muito exigido aos líderes atualmente, porque o contexto é muito incerto, é muito... Nós não sabemos se vamos ter uma segunda vaga, um segundo pico de pandemia, nós não sabemos quem é que vai sobreviver a esta primeira e quem é que vai ficar para trás. Nós não sabemos muita coisa, há muita coisa que nós não sabemos e um líder no meio destas muitas coisas que não se sabe, eu acho que a agilidade é capaz de ser um dos primeiros atributos que eu daria. Depois acho aqui mais outra coisa muito importante que é, associada um pouco a esta agilidade está uma característica, ou deve estar uma característica da minha perspectiva, que é coragem. Coragem, ok? Coragem para ser ágil. Eu acho importante, coragem. Coragem, porque muitas vezes o caminho não está bem definido à nossa frente e nós vamos ter que atuar e dar passos um bocado no escuro. E isso assusta muito. E isso assusta muito porque há muitas coisas envolvidas. E há pessoas envolvidas logo em primeira instância, há postos de trabalho, há recursos, há tudo. E eu acho que vai ser precisa muita coragem, porque pode dar certo e pode dar não certo, errado. Portanto, há estas duas possibilidades sempre. Portanto, eu acho que esta é outra característica. E depois outra característica que eu também atribuía, talvez não, a verdade. A verdade, não é um momento e eu tenho defendido isto muito até a nível da comunicação, se eu já defendia antes da pandemia, mesmo nas formações que tenho vindo a dar sobre corporate image versus identity image, por exemplo, em que é preciso as empresas cada vez mais fazerem o que dizem que fazem, não é? Portanto, eu acho que um líder aqui vai ter que ter esta característica assim muito presente, a verdade. Ele tem que dizer a verdade às pessoas, tem que dizer a verdade, tem que estar em verdade. Sim, porque este é um momento em que o que é bom vai ficar registado e o que é mau vai ficar registado. E a fatura a pagar pós-pandemia do mau registro é capaz, pode ser fatal. Boa. Portanto, agilidade, verdade e qual era a outra? Já não me lembro. A coragem. Coragem. Agilidade, coragem e verdade. Excelentes características que um líder deve assumir hoje. Parabéns, gostei. Agora, outra pergunta. Quais os livros que te inspiraram? Aí, 2, 3 livros, 4 livros que te inspiraram, que disseram, pá, este livro é mesmo inspirador.
Ui, só esses? Tu leste muito, portanto agora vai ser difícil escolheres aí só um Olha, eu se calhar em vez de livros dizia-te autores que me inspiram autor. muito. Em primeiro lugar, Fernando Pessoa. Sim, E Fernando Pessoa, não tanto Fernando Pessoa poeta, mas mais Fernando Pessoa jornalista, escritor, estratega, é fenomenal. Para quem, muita gente conhece Fernando Pessoa numa perspectiva só da poesia e isso. Fernando Pessoa tem, e eu já escrevi algumas coisas até relacionadas com isso. Fernando Pessoa tem, havia o Jornal do Comércio em 1926. Fernando Pessoa tem passagens, tem textos naquele jornal que são uma delícia e são de uma atualidade extraordinária. Eu há dias, não, há uns tempos escrevi uma coisa que era, o que é que, já não me lembro muito bem do título, mas foi tipo, o que é que Fernando Pessoa pensava sobre a transformação tecnológica. sim. Epá, leiam esse artigo porque é fenomenal. Aquele homem em 1926 dizia: nenhum ser humano vai ser substituído por uma máquina de escrever. Naquela altura, a revolução tecnológica era uma máquina de Máquina de escrever. escrever. É fantástico. Mas e a forma como ele fala de estratégia, fala de comunicação, por exemplo, ele tem uma passagem do local, que nós defendemos muito o conceito de local em Sim, marketing, que é pensamento global, ação local. Ele escreve isso na perfeição com o exemplo dos ovos da Inglaterra, acho que já não me recordo exatamente do nome, mas sim. ele tem reflexões em termos de gestão, perdão, em termos de gestão e em termos de comunicação e de negócio e de estratégia fenomenais, e para mim foi assim uma surpresa muito boa conhecer essa parte dele. Digamos que esse é Boa. um dos homens que mais me inspira na escrita. Depois outro grande homem que eu também acho genial e também sou fã é José Saramago. Acho que ele tem obras muito interessantes e uma das obras muito interessantes que ele tem, que é o oposto daquilo que nós estamos a viver hoje, que é As Intermitências da Morte, em que ele fala de uma coisa muito curiosa que é, imagina que foi proibido, foi decretada uma ordem qualquer que diz que a partir de amanhã ninguém morre no país. Ponto final. Não é? E depois, o que ele começa a fazer a partir daqui é o que é que isto, que aparentemente é uma coisa muito boa, e estamos todos felizes, ninguém vai morrer, a partir de agora já ninguém morre, fica tudo maravilhoso. E o que é que acontece? Qual é o caos social e económico e de todas as ordens E de que uma recursos. coisa destas implica? Então, ele fala das funerárias que vão à falência, ele fala das famílias que ficam completamente esgotadas, sem saídas, ao ponto de levarem os seus... Isto porquê? Porque as pessoas não morrem, mas tudo o resto continua a acontecer e continuam a ficar doentes e continuam a ir para os hospitais, portanto, os hospitais completamente entupidos de doentes e isso, as famílias a levarem os seus familiares doentes para a fronteira de Espanha para eles poderem morrer. Bem, hilariante. E eu acho que, à semelhança daquilo que ele escreveu do ensaio sobre a cegueira, admiro tremendamente aquela capacidade de quase de ficção, de pegar numa coisa tão simples e transformar aquilo num caos e numa... É outro autor que eu admiro imenso e que cada vez que leio as obras dele sai mais rica. E se quiseres eu continuo aqui. Então esses dois foram, e são excelentes, né? São excelentes exemplos. Dizer Que é, só um livro que eu gosto muito, do John Steinbeck, As Vinhas da Ira, foi o prémio Pulitzer, e que é uma obra que me marcou imenso. É um livro gigantesco, assim, deste tamanho, que demora, é lento, para ler devagarinho, mas é uma história e e está tão bem escrito que foi um livro que eu guardo e que hei de voltar a ler quando tiver um bocadinho mais de tempo,
mas é um livro que eu registrei e que me ficou, isto para não estarmos só a falar em autores, para eu te dar um livro. Um livro em concreto. Olha, e agora passando aos líderes, quais são, vá lá, 2, 3 líderes que te inspiraram? O teu pai, já sei que sim, que é o teu líder número 1, não é? Tens mais algum ou não? Ou não tens assim nenhum em específico? Olha, o meu pai, acima de tudo, o meu pai foi um homem de uma resiliência, de um ultrapassar de obstáculos que eu às vezes brincava com ele e dizia: o pai é como os gatos, tem 7 vidas, porque o meu pai esteve à beira da morte várias vezes e recusou-se a aceitar a condição e disse não. Houve uma vez, inclusivamente, que ele entrou numa sala de operações em que o médico não lhe dava grande esperança de vida e ele disse: não, daqui a bocado a gente conversa. Era um homem assim, percebes? Fantástico. O meu pai é o meu grande líder. O segundo, se calhar, o padre, não? Digo eu. O segundo, o padre. Não, mas vou acrescentar aqui um terceiro, Sim. que foi uma pessoa com quem eu trabalhei. E ele há de ouvir isto e depois já sei que me vai telefonar e vai dizer que eu sou maluca. Mas foi uma pessoa com quem eu aprendi muito e por quem eu tenho imenso respeito, que foi o António Cardoso, da Loja da Imagem, que já não existe, mas foi uma empresa onde eu trabalhei como consultora de comunicação e foi onde eu comecei a dar os primeiros passos no universo da comunicação. E não só é um homem de uma inteligência extraordinária, de um sentido de gestão e de atualização e de tendência, é inspirador mesmo. E é uma pessoa a quem eu devo muito, agradeço muito todo o terreno que ele me deixou palmilhar, porque aquilo que ele fez foi, quando eu cheguei, eu sabia muito pouco, vinha de uma experiência, ok, de uma experiência comunicacional, tinha estado a dirigir uma revista médica na altura, e quando fui para a Loja da Imagem fui numa perspectiva mesmo de consultoria de comunicação, e são coisas completamente diferentes, não é? Em que é preciso saber o que é que se está a fazer, e eu naquela altura andava ali um bocadinho a patinar, tipo, ok, como é que... E ele deu-me terreno para eu trabalhar. E disse-me, ok, joga-te para aí, faz o que tens que fazer, que ele dizia, tens mau feitio, mas és uma gaja do caraças. Então, ele deu-me espaço para eu crescer. Deu-me espaço para eu crescer. E quando eu quando eu fazia a asneira, ele estava lá. Ele estava lá não para me castigar, mas para me ajudar a levantar. E é uma pessoa que eu tenho muita estima mesmo, e muito mesmo. Sim. Até porque o líder serve, não no sentido de subserviência, mas no sentido de potenciar as pessoas que gera. E às vezes os líderes esquecem-se deste pormenor, não é? Mas pronto. Última pergunta. Já. Última pergunta. Isto passa-nos tempo, o tempo. Qual é o legado que tu queres deixar à humanidade, ao mundo? Qual é o Ui, legado? O que é que tu essa é queres ver quando... difícil, Filipe. Foi a pergunta mais fácil até agora. O legado. Epá, eu não sei se eu consigo olhar para mim assim com tanta importância para deixar um legado, mas acima de tudo, epá, ser um bom ser humano. Houve uma coisa que eu ouvi antes do meu pai partir, que é: foste uma boa filha. Isso para mim foi muito importante ouvir isso. Eu não tenho filhos e não tenho filhos por opção, portanto não foi algo que eu ambicionasse na minha vida, e portanto nesse legado eu deixei para outros. Deixaste para outros. Mas acho que acima de tudo ser um bom ser humano. Depois acho aqui também outra coisa que eu gostava muito e talvez seja o grande impulsionador das minhas intervenções e até
mais na minha área de trabalho, que é, eu gostava que as empresas comunicassem melhor. E eu escrevo muito, muitas vezes até a desafiar e a provocar as empresas, porque faz-se coisas muito mal feitas e é muito triste, e depois não se percebe que, epá, olha, o marketing da esperança não funcionou, depois nunca funciona, não é? O marketing da esperança é bom. Nunca funciona, tem que haver uma estratégia por trás. E eu acho que talvez aí eu assumo que tenho um papel interventivo, mesmo nas minhas participações com o Observatório da Comunicação Institucional, e talvez aí possa deixar algum legado para quem quiser ler e estudar e levar aqui com as minhas reflexões de alguém com alguma experiência na matéria. Boa. Paula, se alguém te quiser contactar, até porque és especialista na área da comunicação empresarial, como é que te contactam? Muito fácil, www.bloom.pt, ou então lá tem os contactozinhos para me contactar. Acho que é a forma mais fácil. Ok. Acho que é a forma mais fácil. Pronto, olha, terminou aqui a nossa conversa. Oh. Agora é que era, a gente agora com um copinho de vinho e íamos por aí fora, não é? Exatamente, exatamente. Pois porque assim, nós já conversamos, não é? Isto é a primeira vez que nós estamos a partilhar uma conversa nossa, não é? E é sempre muito bom conversar contigo, Filipe. Está bem, muito obrigado, muito obrigado. Então, olha, quero agradecer-te, ok? Vamos falar com certeza muito mais vezes e depois partilha esta Claro. conversa, não é? Que acho que é sempre importante. Vou partilhar, Quanto mais sim. pessoas ouvirem, melhor. Está bom? Ok, obrigada, Então, Filipe. um beijinho grande. Beijinho Fica bem. também. Tchau, Obrigada. tchau.